Muitas crianças desenvolvem diabetes. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Júlio César Salles Santos, que é endocrinologista. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Sempre quando tem essa necessidade, a TV o convida e o senhor prontamente nos atende. Vamos falar sobre diabetes, crianças. É uma situação em que os pais ficam perdidos. Fala um pouquinho, doutor, sobre diabetes em crianças. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. O diabetes tipo 1, que é o mais comum em crianças, é uma doença quase que sem aviso. De repente, a criança, idade escolar, ou até menos 2, 4, 5 anos, começa a emagrecer, urinar muito, boca muito seca, e aí o médico suspeita, faz um exame e vê que a criança está com diabetes. Mas é uma doença tratável, com dieta, exercícios físicos, não é nada da gente ficar assim muito assustado com a doença. Uhum. Você estava falando sobre sintomas do diabetes. Os pais percebem rapidamente isso ou levam tempo? Que idade que ele pode perceber que isso acontece? O diabetes tipo 1, que é o mais específico de crianças, é onde tem mais sintomas. Então, de repente, a criança começa a boca muito seca, urinar muito, fica mais cansada que o normal. E geralmente os sintomas são assim, bem rápidos. Começou a sentir os sintomas, a mãe ou o pai acha já bastante diferença, já procura o médico e faz o exame de laboratório simples e é detectado o diabetes. Então, assim que for detectado, qual é o procedimento depois? Porque a criança gosta de doce, vai em festa de aniversário e não larga do doce. Numa situação dessa, para a criança também, ela está desejando aquele doce, né? E depois ela não consegue ser atendida pelos pais, isso cria até um certo desconforto em casa. Depois, o que os pais têm que fazer para amenizar a situação? Existem doces, evidentemente, outros sem açúcar que poderiam ser substituídos. Isso. O senhor tem visto isso, encontrado esse problema aí? Sim. O pilar do tratamento do diabetes é a dieta, em primeiro lugar, a insulina, que diabetes tipo 1, isso que é mais comum em crianças, é a reposição de insulina. E atividade física. O mais importante é a dieta. Basicamente, evitar o carboidrato simples, que é o açúcar em geral. O açúcar que a gente coloca no café, refrigerante, em bolos. Mas hoje a gente tem já adoçantes, né, que imitam bem o sabor do açúcar. E também há alguns casos de diabetes que a gente faz o tratamento mais avançado, que é possível sim usar açúcar, comer bolo, sorvete. A gente faz uma coisa mais específica, faz uma contagem de carboidratos, a criança, o pai, a mãe calcula a quantidade que a criança vai comer, aplica a insulina e pode comer normalmente, em alguns casos específicos. Que bom, não é uma doença grave e os pais não precisam ficar preocupados quando for detectado, é só cuidar, que aí dá para ter uma boa vida. Isso, cuidando desde o início direitinho com atividade física, dieta, a insulina, não há que ter muita preocupação. O que não pode é não cuidar da doença, porque, como já disse algumas vezes, ela causa muitas complicações no futuro, como cegueira, derrame, infarto, isso ao longo de 20, 30 anos de diabetes. Dr. Júlio César, nós preparamos também um outro assunto que gostaríamos de abordar, que é a respeito do colesterol. O colesterol em crianças, fala um pouco sobre essa situação também, sobre essa doença. O colesterol geralmente ele é mais comum em adultos. Está associado a algumas doenças como o próprio diabetes, hipotireoidismo, doenças do rim. Ele também tem aparecido muito em crianças agora com o aumento da obesidade. Então, geralmente crianças mais gordinhas, com excesso de peso, está havendo um aumento dos índices de colesterol. Mas, além disso, das doenças de obesidade, há um tipo de colesterol que é familiar. Esse pode aparecer em qualquer idade, até em recém-nascidos, e a criança pode, aí independe de ser magrinha ou gordinha, que a gente chama de dislipidemia, que é o distúrbio do colesterol primário. Sim. Então, crianças magras também podem ter. O mais comum são crianças com excesso de peso, uma dieta totalmente errada. Crianças magras, geralmente, não é tão comum, isso já é uma doença familiar. Então, um distúrbio genético, mesmo que a pessoa faça uma dieta direitinho, ela tem o colesterol aumentado. E o tratamento? Como faz para cuidar dessa situação? Primariamente, dieta.
Então, evitar gordura de origem animal, então leite desnatado, tirar a gordura da carne antes de comer, né? Manteiga, optar mais para margarina, exercícios físicos, evitar também aquela gordura trans que a gente encontra em biscoitos, bolachas recheadas, né? Refrigerantes, por causa do açúcar, também faz aumentar um tipo de gordura no sangue, chama triglicerídeos. Primariamente a dieta. E se a dieta sozinha não conseguir, né, o objetivo, aí a dieta mais a medicação. Doutor Júlio, eu vou perguntar então como prevenir? Olha, o colesterol, como o próprio diabetes, em alguns casos, a gente precisa evitar o excesso de peso. Então, uma dieta bem equilibrada, evitando gorduras saturadas, que as gorduras de origem animais, gordura trans, como eu disse, vem de margarina, vem de sorvete, vem de bolachas e biscoitos recheados, e atividade física regular. É uma forma de prevenir ou retardar o aparecimento desses níveis altos de colesterol. Muito bem. Eu acho que seriam esses dois assuntos que nós gostaríamos de abordar. Falamos sobre essa situação que envolve crianças com diabetes, né, e também colesterol. Tudo existe, hoje, graças a Deus, existe tratamento, tem jeito de prevenir. Então, dá para manter uma qualidade de vida controle, boa, né, dar uma vida melhor para essas crianças. Doutor, queria agradecer mais uma vez aqui hoje pela presença e sempre que puder estaremos aí conversando sobre outros assuntos que com certeza orientam muito os pais que estão em casa e gostariam de ter uma informação mais precisa a respeito desses assuntos. Para encontrar o telefone, para entrar em contato, eu trabalho ali, eu tenho um consultório na clínica do Dr. Nilo, né, que é o 3731-1306. E também trabalho no Serviço Público de Saúde, a Policlínica Central, Municipal de Andradas. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Júlio César Salles Santos, endocrinologista, e aqui encerramos o TV Atende.